como é que ele se instala na gente, o desconforto? De onde ele vem? O que origina ele? Isso começa desde as nossas experiências. O desconforto, eu poderia dizer para você que é um conjunto de experiências que a gente vive desde a nossa infância. Da gestação à primeira infância é o primeiro período onde a gente tem a maior manifestação dessas sensações. E isso vai acontecendo de acordo com o que a gente vai vivendo no dia a dia. Então, eu poderia dizer para você que a psicossomática, ela é uma ótima ferramenta para que a gente tenha os gatilhos certos para chegar na causa raiz, que é esse trauma, um choque, um comportamento que foi instalado. Uhum. Então, a psicossomática, ela mostra o quê? A soma de várias emoções que, em algum momento, ela manifesta no corpo através de doença, de comportamento. De repente, agora você entrou numa fase onde você é mais agitado, mais preocupado. Isso não é comum, não é para ser assim. Só que a gente traz isso para uma adaptação para o cotidiano de que é assim, todo mundo é assim. Então, Não foi nada, imagina, não foi nada. Lá na nossa infância, eu poderia te traduzir assim, que as nossas experiências, elas começam com o pai e com a mãe, né? Uhum. Desde a gestação. Sim. Até... então, ela começa nessa fase. Os instalos, né, que a gente vai tendo, eles começam assim, a gente vendo como é que a mãe fala, como é que o pai se comporta, e a tratativa deles conosco, como eles vão nos tratar, como que eles vão nos receber. Então, isso todo dia, pensa numa rotina, todo dia aquele comportamento. Eu posso te exemplificar assim, ó. A gente tem 2 universos, o da mãe e o da criança. Tá. Então, a mãe, ela tem uma demanda, ela tá lá fazendo a comida, ela tem uma casa para limpar, ela tem um trabalho fora, às vezes ela tem marido, às vezes não, e ela tem, sei lá, 3 filhos que ela precisa cuidar. Vamos ver se você se identifica aí. E ela precisa cuidar e assim, vamos supor, cada um come uma comida, é muita coisa. Tá. Então, pensa assim, ó, um cenário onde existe essa mãe. Então, ela tem toda essa demanda, tá? Então, esse é um cenário. O outro cenário, e ainda coloca assim, ó, que de repente, essa mãe, ela tá preocupada, ela tem também suas angústias, suas preocupações, seus desafios, seus traumas. E aí a gente tem um outro cenário que é uma criança. A criança, o que ela tá vivendo? Agora vai para o universo da criança, pensa como criança. Pensa numa criança de 2 a 7 anos, só para ter uma ideia. Qual que é a preocupação dela? Experienciar, viver, crescer, aprender. Então ela tem um universo assim de receber e manifestar e compreender, tentar entender, né? Uhum. E aí, de repente, vamos supor que essa mãe tá fazendo um bolo lá na cozinha e essa criança tá brincando. E a criança que vive a criança na fase do 0 aos 7 anos, ela tá em onda teta, que é a onda da criação. Então pensou, ela acredita, ela manifesta. Por isso que é o mundo lúdico. Aí o que ela faz? Ela tem uma grande ideia de chegar lá e falar assim, minha mãe tá fazendo bolo. Que tal se eu colocar sabão em pó na massa de bolo? Porque minha mãe elogia. Nossa, quantas vezes eu fiz isso? Sal de fruta no café, punha sal de fruta no saleiro. Você fez mesmo? Opa, quando era office boy, eu parava no centro da cidade, pegava o saleiro, abaixava assim embaixo do balcão, punha sal de fruta, depois eu só via pro cara pôr no café, o café só... Maravilhoso! Né? A mãe tava perto, a mãe via? Não, lá em casa eu aprontava coisas diferentes, escondia farinha, você colocava o sal no pote de açúcar. Fazia variava um pouquinho, né, pra não ser pego. Mas segue aí pra não distrair seu raciocínio, vai lá. E aí a mãe tá lá fazendo bolo e tal, e a criança vai lá e quer, tem uma grande aprontar, ideia, né? Ela quer fazer isso. Porque qual que é a ideia dela? Minha mãe gosta desse cheiro, né? Uhum. Então eu vou pegar e vou colocar que vai ficar mais cheiroso. Ideia de criança, lúdica. E ela chega lá, mamãe, quero colocar sabão na massa de bolo. Se é uma mãe que tá num dia bom, tranquila, vamos supor que realmente ela tá num dia positivo. Ela, no máximo, que ela vai chegar e vai falar assim, é um exemplo, tá? Tá. Ela vai chegar e vai falar assim, olha, sai daqui, imagina, de onde você tirou essa ideia, colocar sabão. E a criança, ela ainda não sabe o que é sabão, o que é massa de bolo. Você, que é adulto, quer que ela entenda que o sabão é só pra roupa, né? Ela não entende nada disso. Pra ela, você elogiou, é cheiroso, ela quer te agradar. E aí ela vai lá e tenta colocar. Só que aí, a mãe entra em pânico, ela grita. A gente tá ilustrando um cenário. Tá. Se essa mãe, pra ficar melhor pra vocês entenderem, se essa mãe, ela cresceu num ambiente que ela foi pressionada, cobrada, corrigida,
incentivada a ser perfeccionista, sempre tudo bonitinho, o que ela vai fazer? Ela vai chegar para essa criança explodida. Vai reprimir totalmente, né? Ela vai reprimir. E, então, assim, você falou assim, ou como que surge um desconforto? Então, assim, pensa como uma criança que tá com sabão em pó. Tá. Não sei nem de onde a gente tira esses exemplos, né? Um sabão em pó na mão. Você teve uma ideia, você quer manifestar ela e você acha que tá agradando. E nesse momento que você teve uma grande ideia criativa, a sua mãe vem e grita com você, fala que você tá errado, que você às vezes é doido, que você não deveria fazer isso. Então, a criança, pensa como criança agora, como é que ela vai sentir isso? Aquilo gerou um desconforto. Agora vamos supor que isso vira um padrão. A criança é criativa, ela quer explorar, ela continua. E a mãe reprime, continua, a mãe reprime. Aí, 14, 15 anos, ela entra na fase da adolescência, 18 vai começar a trabalhar, só uma ideia, né? E aí ela vai começar a representar toda essa infância nessa vida adulta. Então, assim, isso é muito extenso, né, Pardini? A gente... Tô tentando pegar um exemplo para ver se as pessoas começam a entender que parar para ver o desconforto é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Porque a gente tem uma tendência comportamental, emocional, neurológica, né? Que a neurociência explica bem isso, que a gente tem uma tendência a não entrar nesse assunto. Tudo que é desconfortável, a gente tenta se confortar. Né? Que é aquela ideia de... Ou fugir, né? Exatamente. Agora, deixa eu perguntar. Diga. Eu preciso te interromper, porque a pessoa... Por favor. Que está, desculpe, ali nos assistindo, pode estar com a mesma dúvida. Existem dois tipos de desconforto. Por exemplo, o exemplo que você deu, eu acho que traz um exemplo claro de algo que vai ficar inconsciente, mas gravado. Tipo quando a gente estuda sobre crenças, né? Isso. Que fica incutido na... Vai entrar como crença limitante. Né? Crença limitante. Também é assim com o desconforto. Por exemplo, existe o desconforto, aquela coisa que você sabe que está te incomodando, que você não quer, que você quer fugir, mas também existe o desconforto inconsciente, então, que vai reger os teus impulsos, o teu comportamento diante de determinadas situações, é isso? Os dois casos? Nos dois casos. Você pode ter um desconforto assim, vamos colocar, começa agora um desconforto novo. Como que vocês vão prestar... presta atenção, vê onde você se encontra. A gente começa assim, do nada eu comecei a ficar bagunceira. Tá. Eu era super organizada, tinha tudo sob controle ali, né? Minhas coisinhas, isso é uma arrumação de casa, de trabalho, de rotina. De repente, eu começo a ter um comportamento de bagunçada, desorganizada, não consigo deixar as coisas arrumadas nem de gaveta das cuecas até a agenda do dia a dia. Tá. Então é um comportamento diferente e ele te gera desconforto, porque você sabe que não deveria estar fazendo isso, mas não consegue agir diferente e você começa a ficar todo dia incomodado e aquilo te pressiona também. Então, aí você tem que prestar atenção assim, é um desconforto que começou agora. Quando ele começou? Quando que você começou a ficar assim? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Só que mesmo que seja um desconforto recente, ele soma, psicossomático, ele soma com algo que foi implementado e apresentado na infância. Quer dizer que a gente pode somatizar algo que nos incomoda conscientemente com algo que já está aqui codificado no nosso subconsciente. A melhor chance que a gente tem, Pardini, é assim, vamos supor que eu conheci você e você me gerou um desconforto e eu não sei o que é. Se eu parar para prestar atenção agora, aí eu vou lembrar assim, esse tipo de comportamento que ele tem, por exemplo, você foi muito bravo comigo. Aí esse tipo de comportamento me gerou um desconforto. Se agora eu viro pra você e falar assim, olha, eu gostaria que você falasse diferente comigo. Não gostei, não foi bom você falar assim comigo, não me senti à vontade. Aí você fala assim, nossa, não era nada com você. Falei assim com você, nem percebi. Ou você até fala mesmo, às vezes ele vai falar, não gostei de você, você me irritou também. Se a gente tem esse diálogo, ninguém soma nada. Entende? A gente não continua somatizando, a gente para o processo para viver uma vida mais livre, mais tranquila. Você quer dizer que quando a gente consegue colocar aquele momento de incômodo para fora, a gente não transporta? Não. Não acumula? Não. Que fantástico. Agora me diz quantas das vezes a gente tem coragem de falar o que está sentindo, pensando um pro outro? Sobretudo no trabalho, né?